Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Hydra e esse é o quadro Uma Hydra no Mercado Financeiro. Aqui eu vou compartilhar minha estratégia de investimento, minha performance no longo prazo e como eu faço a manutenção do meu portfólio. Eu sou o Willer Neto e no vídeo de hoje eu vou te contar aonde eu vou investir em novembro. Para deixar esse vídeo mais didático e prático, eu vou compartilhar minha tela para mostrar a planilha que eu utilizo para fazer o rebalanceamento da minha carteira e depois eu vou mostrar o site Status Invest para a gente ver a rentabilidade acumulada. Então essa aqui é a planilha que eu utilizo para compartilhar o meu portfólio com vocês no YouTube. E na primeira linha você já consegue descobrir qual que é a minha estratégia, como que eu divido os ativos dentro do meu portfólio. Então eu coloco 45% em renda fixa pós-fixada, 27% em Bolsa Brasileira, 15% em Bolsa Americana, 3% em cripto, 10% em fundo de ouro, sem exposição cambial. E embaixo tem o percentual atual, quanto que realmente eu tenho nessa carteira. Eu tenho 44% em pós-fixado, 28% em Bolsa Brasileira, 15% em Bolsa Americana, 2% em cripto e 9% em ouro. E aí, como que eu sei aonde que eu tenho que investir todos os meses? Eu olho essa planilha, vejo qual é o percentual que está mais defasado, ou seja, está mais baixo do ideal, e eu foco o meu aporte justamente nesses investimentos. Então, de uma forma bem rápida, a gente já consegue identificar quais são. A gente tem abaixo aqui pós-fixado, cripto e ouro. Esses dois, Bolsa Brasileira e Bolsa Americana, eles estão acima do que eu gostaria de ter aqui na minha estratégia. Então eu não preciso colocar nenhum dinheiro novo aqui. E na minha outra aba que eu utilizo aqui para fazer o meu aporte, fazer o investimento na prática, eu tenho mais campos, mais detalhes, inclusive tem uma parte onde eu coloco o meu aporte e ele distribui o valor que eu vou investir nos ativos que estão precisando de mais atenção. Tá? E aí quando eu coloquei o meu aporte de novembro, ele me mostrou que eu precisava colocar mais dinheiro em pós-fixado e fundo de ouro. Aqui em cripto eu precisava colocar pouquinho, então o que eu vou fazer? Como o meu aporte ele é limitado, eu vou optar por não dividir em 3 partes. Então o que eu vou fazer? Eu vou focar o meu aporte em 2 fatias, o pós-fixado e o fundo de ouro. E um detalhe importante que eu vou trazer aqui para vocês é o seguinte: especificamente dentro dessa fatia aqui de Bolsa Brasileira, eu tenho uma outra carteira interna aqui, que são das minhas ações. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês aqui que eu tenho o rebalanceamento só das minhas ações e funciona da mesma forma. Tá? Eu tenho o percentual desejado que eu gostaria de ter em cada uma dessas ações e o quanto eu realmente tenho. E aí, quando o mercado faz esse desbalanceamento, ela já traz para mim quantas unidades, quantas ações eu tenho que comprar, que são essas verdinhas aqui, quantas eu tenho que vender, que são as vermelhas, e se eu não preciso fazer nada, porque a diferença entre o atual e o desejado é tão pouca que não chega a dar nenhuma unidade de compra ou de venda. E vale a pena reforçar que isso aqui não é uma indicação de compra ou venda. Willer, mas eu não entendi por que aqui você sabe que tem que vender 30%. É porque a Copel era para ter 8,33% e eu já tenho 9,71%. E eu tenho outros ativos aqui dentro que estão mais defasados. Eu tenho a Agro, por exemplo, que está com 6,96%. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar os percentuais atual o mais próximo possível do desejado. E como eu não vou colocar aporte na Bolsa Brasileira, porque não era onde estava precisando mais, eu vou ter que trabalhar internamente com os valores que eu tenho aqui. Então eu vou vender alguns para poder comprar outros e vou optar por não fazer nada com esses que estão em amarelo. Então é isso que eu faço com essa fatia de Bolsa Brasileira quando o aporte não está focado para esses ativos. Vamos agora para o site Status Invest para a gente ver a rentabilidade acumulada. E para quem não me acompanha aqui no canal há mais tempo, provavelmente vai se perguntar por que a minha carteira está com tão pouca volatilidade no começo. Lá em dezembro de 2019, janeiro de 2020 e fevereiro, a minha carteira ela tinha uma grande parte em renda fixa pós-fixada. Por isso que tem esse comportamento
no comecinho de março de 2020 que eu comecei a distribuir um pouco mais do meu portfólio em ativos de renda variável, por isso que começa a ter mais volatilidade a partir de então. E a rentabilidade acumulada está em 14,64%. E qual que é a análise que eu tenho feito com relação à rentabilidade do meu portfólio? Eu tenho tido bons resultados ao longo dos anos, tá? 2022 com certeza é o ano mais difícil para minha carteira. Eu tive alguns ativos que caíram juntos, com algumas quedas bem significativas. Então, a partir aqui de abril de 2022, a gente consegue observar uma sequência de quedas, né? Então, até aqui, julho de 2022, eu tive um período bem caótico aqui para minha carteira. Depois teve uma recuperação, né? Agora também está um pouco mais positivo, mas nada que fizesse voltar ao patamar lá de abril de 2022. Mas vale ressaltar que essa carteira tem o foco de longuíssimo prazo. Então, o que eu evito fazer? Invalidar toda a minha estratégia de portfólio por causa de um período curto que eu performei mal, né? O ideal é o quê? Eu sempre olhar minha carteira desde o comecinho, né? No longo prazo. E no longo prazo, eu tive vários momentos em que ela conseguiu segurar os trancos, mesmo com pandemia, guerra, instabilidade econômica, política, tanto nacionalmente quanto mundialmente falando. E em 2022, ainda para ajudar, a gente ainda teve que escolher o presidente, então também gera incertezas no mercado. E agora eu vou utilizar alguns indicadores para a gente poder fazer comparações, inclusive só para vocês saberem, ao longo do tempo eu busco ficar a maior parte das vezes acima de inflação em renda fixa com essa carteira que eu montei de longo prazo. Tá? Então, por isso que eu peguei aqui CDI para a gente comparar. Tá? Então, se a gente for pegar minha carteira com CDI, eu fiquei a maior parte do tempo acima do CDI, e não foi pouco, né? Não foi 0,5%, 1%, 2%. Eu ganhei de lavada da renda fixa por um bom tempo. Né? E aí, somente aqui a partir de junho de 2022 que eu comecei a cair, né? Fiquei abaixo, aí voltei de novo, bati a renda fixa, porém, depois de agosto de 2022, eu voltei a ficar abaixo, com a renda fixa acumulando 18,92%. Tá? William, e por que aconteceu isso, né, da renda fixa chegar a bater sua carteira? Porque se vocês repararem, aqui próximo a maio, julho de 2021, a curva começou a ter uma alta, quase uma linha reta para cima. Né? Então, uma hora ou outra ia acabar, né, chegando na minha carteira, né, a renda fixa está pagando acima de 2 dígitos já faz um bom tempo. O Copom segurou ainda a taxa Selic em 13,75 novamente. Então, renda fixa realmente está pagando muito bem e por bastante tempo. IPCA, né, vamos comparar com inflação. Minha carteira também ficou acima da inflação, bem acima, igual a renda fixa, né, ganhando de lavada por um bom tempo. Né? Depois aqui, de abril de 2022, com as minhas quedas na carteira, ela passou, né, e continua acima, acumulando ali 22%. Né? E novamente, o que aconteceu? Essa linha reta para cima. Né? Aqui, desde julho de 2020, olha só essa reta. Né? Não tem como competir com um gráfico que só sobe de uma forma praticamente reto para cima. Né? Então, automaticamente chegou uma hora que acabou cruzando com a minha carteira, mas tanto o CDI quanto inflação, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, é tudo ciclo de mercado, né? A renda fixa não vai continuar subindo para sempre, nem inflação. Uma hora ou outra a renda fixa vai começar a cair, a inflação vai começar a ficar sob controle, e aí todos esses ativos que eu estou tendo, que me ajudaram a ter essa queda aqui, né, que estão sofrendo em 2022, né, provavelmente vão passar a performar bem, vão ajudar a alavancar minha rentabilidade, e renda fixa eu vou continuar tendo. Né? Eu tinha renda fixa quando eu pagava 2% em 2020, eu tenho renda fixa agora que paga 13,75% e não é pouco que eu tenho 45% em renda fixa pós-fixada. Então, o que eu fiz? Eu consegui montar uma carteira antifrágil, né, de uma forma estratégica, para que eu consiga me beneficiar desse caos do mercado financeiro e eu tivesse sempre uma parte da minha carteira se valorizando. Né? Atualmente, qual é a parte da minha carteira que está se valorizando mais? Renda fixa pós-fixada. Né? Qual que é que se valorizou mais em 2020? Renda variável.
Agora em 2022, renda variável também está performando muito bem? Não. É questão de ciclo de mercado e eu espero que em breve minha carteira volte a performar bem. E também no futuro, se eu perceber que a minha carteira está com muita volatilidade, eu vou fazendo alguns ajustes, né, dentro dos percentuais que eu tenho, ou até mudando alguns ativos que eu coloquei no portfólio, para tentar trazer, né, mais tranquilidade para minha carteira, se for isso que eu estiver necessitando, né, se estiver me incomodando, se eu quiser um pouco menos de risco, menos emoção, consequentemente também eu vou abrir mão, né, de alguns potenciais retornos que eu teria com renda variável, né, então eu tenho que sempre colocar na balança, mas eu estou livre para poder ajustar meu portfólio ao longo do tempo da forma como eu preferir. Por isso que usar o método SMAP, que é o método que eu utilizo para investimento, é tão libertador, tá? Porque você consegue montar uma carteira antifrágil, que é ideal para um país caótico igual a gente vive, tá? E também você tem essa flexibilidade, você aprende como as coisas funcionam, a relação entre os ativos, como aumentar a rentabilidade da sua carteira sem trazer tanta volatilidade, como diminuir um pouco o risco. Então, todo esse jogo que você pode fazer no seu portfólio, você aprende fazendo o método SMAP. Inclusive, pessoal, no final de novembro a gente vai abrir a segunda turma. E comparando agora com renda variável, IFIX, né, que está representando aqui fundos imobiliários, ficou abaixo da minha carteira praticamente 100% do tempo. Né? Atualmente tem acumulado 1,72% contra 14%. E se a gente fosse comparar com o Ibovespa, a gente está com 14 contra 2,83. Tá? A minha carteira também ficou acima do Ibovespa, chegou a quase bater a minha carteira em alguns momentos, mas na sequência a queda fica muito expressiva, né, muito significativa, né, e aí acaba ficando no final sendo prejudicada. Tá? E isso mostra, quando a gente compara com renda variável, né, ajuda a entender que eu estou conseguindo colocar renda variável dentro do meu portfólio, mas no geral a minha carteira não está com o risco, com a volatilidade que a renda variável às vezes traz para você. Né? Olha só essa queda aqui, ó, de junho de 2021 até aqui. Né? Olha só como é que comportou a minha carteira. Muito mais tranquila, muito mais suave, né, a volatilidade. E isso faz com que eu consiga dormir tranquilo, tá? Para o meu perfil de investidor, isso aqui é ideal para mim, é isso que eu busco. Às vezes eu abro mão de ter alguns retornos talvez tão positivos, igual o coleguinha do lado às vezes tem, mas eu sei que a minha carteira é antifrágil e está performando bem ao longo do tempo. E muito dessa característica vem justamente dos 45% em renda fixa pós-fixada. Então, para você que não gosta de renda fixa, né, saiba que é ela que me salvou várias vezes, inclusive é ela que está performando bem em 2022. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, só para a gente finalizar, eu comecei a estudar um pouco mais sobre essa previdência privada, né, do fundo Arca Grão. Por quê? Porque a estratégia, a forma como eles diversificaram a carteira é muito parecida com a que eu tenho. Tá? Olha só o que eles fizeram. Eles vão colocar em renda fixa 40%, tá? Ó, 40% em fundos de renda fixa e eu coloco, quer ver, ó, 45%. Depois eles vão colocar em ações brasileiras 30%, tá? E eu coloco 27%. Depois eles vão colocar 20% em ativos internacionais, tá? E eu coloco 15%. E a única diferença que tem aqui para minha carteira é que eles colocam 10% em fundo imobiliário e eu não tenho fundo imobiliário no meu portfólio, tá? Mas a estratégia está muito parecida com a minha. Isso me chamou a atenção, além do fato da Previdência ter várias vantagens, né, como sucessão patrimonial, algumas questões também de imposto. Então eu vou começar a estudar um pouco mais sobre essa opção. Quem sabe lá na frente eu não passo a substituir alguma dessas fatias por essa previdência, tá? Quem sabe tiro esse fundo de ouro, ou então substituo esses três aqui, a Bolsa Americana, cripto e ouro, coloco tudo aqui no fundo Arca e acabo concentrando um pouco mais a minha carteira, facilitando um pouco mais a gestão, otimizando os juros compostos, porque quanto mais a gente divide o nosso patrimônio, menor é o valor que a gente tem em cada uma das partes, e consequentemente os juros que vai render sobre vai ser também menor, né? E também vai facilitar a minha vida. Eu vou precisar gerenciar apenas 3 fatias,
né? Ficaria pós-fixado, Bolsa Brasileira, e também aqui o fundo Arca Grão, tá? Que consequentemente vai estar bem parecido com o que eu já invisto como um todo, né? Então não vai fugir muito da minha estratégia, nem vai trazer uma volatilidade, por exemplo, que eu não estou acostumado. Então, para mim, talvez vai vir a ser uma boa opção aí de investimento. Mas quando e se eu for fazer essa mudança no meu portfólio, na minha estratégia, eu venho aqui nessa playlist do Uma Hidra no Mercado Financeiro, compartilho qual foi a análise, o que eu levei em conta, né, se eu vou substituir somente o ouro, qual vai ser o percentual que vai ficar em cada fatia. E aí, cada vez mais eu vou conseguindo mostrar como eu sou skin in the game, né, tudo que eu ensino no meu curso, nas minhas consultorias, o método SMAP, questão de portfólio antifrágil, rebalanceamento, eu vou mostrar cada vez mais que eu faço isso na prática. Eu não trago só os meus resultados bons, eu não fico quietinho lá quando a minha carteira vai mal e apareço sempre só quando eu acerto alguma coisa, né? Eu tenho todos os meses postagens de Uma Hidra no Mercado Financeiro, né? Eu sou bem transparente, eu mostro toda a dificuldade, os questionamentos que aparecem ao longo também do tempo, né, as dúvidas que eu tenho com relação ao portfólio. Inclusive, no vídeo de hoje, eu compartilhei com vocês que possivelmente, né, no futuro próximo, eu comece a analisar o fundo Arca Grão. Então, eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Inclusive, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Se vocês gostariam que eu me aprofundasse em algum outro assunto, né, com relação a essa parte de gerenciamento do portfólio, aonde que eu invisto e tudo mais. Clique também no botão de curtir, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e me siga no Instagram, porque lá eu faço postagens diárias sobre educação financeira e investimentos. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até a próxima.